Na verdade, Piotr, a nossa incursão no mundo do vinho, ela começa do sonho do meu pai de fazer um vinho da família, porque ele conta que a minha avó, quando eles eram crianças, ela cozinhava no fogão a lenha, tomava vinho numa canequinha de alumínio e contava para os filhos que os nossos ancestrais tinham vinho de família na Itália. E meu pai perdeu a mãe muito jovem, ele perdeu a mãe com 9 anos. E eu imagino que na cabeça do meu pai, fazer um vinho é como se ele estivesse dando um presente para minha avó. E meu pai tentou algumas vezes fazer esse vinho. Eu me lembro que uma ocasião ele comprou uvas no Ceasa aqui em São Paulo, devia ser uva Isabel, fez o vinho Sim. ficou lamentável. Depois ele conheceu uma pessoa que se dizia enólogo, falou para ele que o correto era comprar uvas no Ceasa, que vinham do Rio Grande do Sul. Não me lembro a variedade que ele comprou, mas era uma uva, uma Vites, na época já. Imagina, essas uvas vinham do Rio Grande do Sul de caminhão, paravam no Ceasa e depois elas iam para Franca. Chegavam em Franca, provavelmente já bastante fermentadas. Sem nenhum tratamento especial, porque a gente vai comparar com o que você faz agora. Zero. Aí eu sei que nessa ocasião a uva chegou em Franca, fez-se o vinho. Eu tenho ainda hoje na fazenda o tanque que meu pai usava. Ele comprou tanque de inox porque ele queria fazer uma coisa já diferenciada, uma coisa bem feita. E eu me lembro que no dia que saiu o resultado da primeira premiação, um amigo de faculdade me ligou e falou assim: eu me lembro daquele vinho feito na fábrica que a gente abriu nas garrafas PET, que o vinho estava horroroso, e um segurança falou que estava ótimo o vinho e comparou com uma marca bastante popular. Meu pai falou assim: perfeito, joga tudo fora, lava todas as coisas, que o ano que vem nós vamos tentar novamente fazer o vinho. E essa próxima tentativa, Piotr, foi em 2021, quando nós fizemos a vinificação pela primeira vez do Sabina. Sabina era o nome da avó? Sabina era o nome da avó. Eu tenho também 2 irmãs, uma chamada Sabina Luísa, que é uma homenagem à minha avó e à minha mãe. Minha mãe é Maria Luísa, então a filha mais velha chama Sabina Luísa. E a do meio, Maria Carolina, que era uma outra tia da família. Bom, a tradição familiar está completa aí, então. Completa. As homenagens todas. Completa, exatamente. Como fazem os italianos? E é muito interessante porque esse nome Sabina, ele surgiu numa degustação na EBV. Nós estávamos provando o vinho, meu pai não estava lá. Isso já na empresa do Alejandro? Já na empresa do Alejandro. Em 2018 nós plantamos o nosso primeiro hectare. Voltando um pouquinho atrás, em 2017 eu e meu pai estávamos no Uruguai, numa vinícola, que o vinho para nós, Piotr, por conta dessa história toda, sempre foi uma bebida de juntar pessoas. Desde criança, eu fui criado com garrafa de vinho na mesa, as minhas irmãs, sempre... Um hábito cultural familiar. Um hábito cultural familiar, Sim. Uma coisa assim, uma coisa muito, muito quente para nós, uma alegria, assim, uma coisa fervorosa. Em toda a família, ter sempre uma garrafa de vinho acompanhando as refeições. E como não conseguiu fazer o vinho, vamos consumir os vinhos, né? Então, em 2017, eu estava no Uruguai com meu pai, no Uruguai. Ele me chamou a atenção que a terra onde nós estávamos era parecida com a nossa terra na fazenda. Aí eu falei para ele: o senhor está querendo dizer o que com isso? Ele falou: não, pode ser que a gente consiga plantar uva na fazenda. Aí me veio na cabeça que ele não tinha perdido a vontade, não tinha esquecido o sonho de fazer o vinho. Voltando para cá, nós procuramos a Embrapa, no Rio Grande do Sul. A Embrapa nos direcionou para a Epamig, em Minas Gerais. Nós conhecemos o Murilo Regina, que é o pai da dupla poda no Brasil, responsável pelo novo mapa do vinho no Brasil, né? O Murilo esteve na fazenda, o Murilo sempre muito entusiasmado. Ele falou: não, eu garanto que aqui vai dar uva de boa qualidade. O vinho eu não garanto, mas a uva de boa qualidade eu tenho certeza, porque o vinho é uma outra história. Mas eu tenho certeza que aqui a gente consegue produzir fruta de altíssima qualidade. E aí nós plantamos um hectare de Sauvignon Blanc, um hectare de Syrah, que são as 2 variedades que até então eram mais adaptadas a esse sistema de dupla poda ou de poda invertida, que é aquele processo que você bem sabe, Sim. que é a gente conseguir produzir a uva não no verão, mas no inverno, onde chove menos, a gente consegue frutas mais sadias. Né? Um processo que foi aprimorado pelo Dr. Murilo Regina aqui no Brasil. Murilo fez faculdade de agronomia, foi fazer estágio na França, se encantou com a produção de uvas e acabou virando doutor nessa matéria por lá e trouxe essa técnica para o Brasil.
Plantamos, com pretensão mínima, nossa ideia realmente era fazer um vinho da família. Mas a família, Piotr, tem um DNA de procurar sempre o melhor. A minha irmã, a Sabina, ela fala que a gente sempre está olhando para o 10. Se chegar no 9, tá ótimo, mas a nossa visão, a meta é sempre o melhor que a gente conseguir naquele momento. Claro. E aí começamos a estudar, começamos a conversar com pessoas e tudo mais. Estive no Chile conversando com um especialista em terroir, levei alguns vinhos para ele provar. À época eu estava com uma enóloga que seria a nossa enóloga. Ele fez 3 perguntas para a enóloga. Eu já decidi que ela não seria a nossa enóloga por conta da abordagem. Decisões de investidor, de empresário. Não, eu me lembro que ele perguntou assim, Piotr, ele provou um vinho que era feito aqui no Brasil, falou, por que esse vinho, esse Syrah não é vinificado com engaço? Aí a enóloga pegou e falou assim, não, porque no Brasil não se vinifica Syrah com engaço. A resposta do especialista em terroir, quem é o Brasil se o mundo todo produz Syrah de alto nível, vinifica com engaço? Ali eu já saí da mesa com a certeza que o nosso teria engaço. Na hora, eu falei, não, o meu, eu nem sabia o que era engaço direito, mas já vim com aquilo na cabeça, né? Porque você sabe bem disso, os empresários têm isso, tem um pouco isso, né? Claro. A gente como é que fala? A gente não é especialista em nada, mas sabe um pouco de tudo, né? No final das contas, acaba sendo isso que acontece. Mas tem a chama do investimento, mas de tem investir, a chama de querer fazer. De investir, de querer fazer bem e querer fazer o melhor que a gente conseguir. E aí, voltamos para o Brasil, veio a pandemia, não conseguimos mais viajar, ninguém podia vir, ninguém podia ir. Começou a chegar próximo da colheita, porque a pandemia todo mundo achava que ia ser 2, 3 meses e o negócio acabou se estendendo um pouco. Quando nós nos vimos há um ano da produção, eu liguei para um grande amigo que é especialista em vinhos. O Eduardo Milan. O Eduardo Milan. Sim. Grande amigo. Analista, avaliador da Decanter, inclusive. Árbitro da Decanter, sim, inclusive. Ele é um dos da América Latina. Extremamente meticuloso, fazendo anotações de tudo. E uma capacidade de fazer tanta anotação por poucos minutos. Eu diria que o Edu, descontando o Edu é meu colega de faculdade, nós nos conhecemos. Eu costumo dizer que eu conheço o Edu desde a época que ele tomava uísque. Ele tomou uísque, gostava de... Ele sempre gostava de coisa boa. O Edu sempre foi um cara que o nó da gravata era refinado, sempre foi uma pessoa exigente em uma série de aspectos. Eu diria que o Edu hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que mais conhece vinhos da América Latina. Disparado. Ele, apesar de ser jovem, prova muito vinho, é muito, muito bom no que ele faz. Aí o Edu, desculpa só para... Sim, claro. Ele me indicou uma série de enólogos que eu poderia contratar e me lembrou que eu tinha conhecido o Alejandro num Descorchados que ele tinha me levado há uns anos atrás, que era o Alejandro. Você lembra um espumante? Porque eu me lembro que no dia que eu conheci o Alejandro, eu provei um espumante que tinha um gosto defumado, que eu fiquei encantado. Eu nunca tinha tomado um vinho com aquela nota de defumado, que era assim, me chamou muita atenção. Espera um pouquinho, o que tinha nesse espumante, Alejandro? Muitos anos de barrica e era muito especial. Era um espumante que passava por barrica e, além disso, muitos anos de garrafa. Que foi um dos que foi ganhador naquele ano. Que isso já faz 18, 19. Já tem bastante tempo. Aí ele falou assim, olha, você já conhece ele. Eu falei, então me faz um favor, liga para ele, conta o que está acontecendo, fala que eu vou ligar para ele se ele não fizer questão. Liguei para o Alejandro, foi uma conversa o Alejandro sempre muito entusiasmado, muito gentil no trato com todas as pessoas. Ele falou, não, claro, vamos conversar, você precisa vir aqui no Sul para você conhecer a empresa, tudo mais, porque até aquele momento a minha ideia era trazer o Alejandro para fazer o vinho aqui. Não me passava pela cabeça que as nossas uvas iam viajar. Lá na plantação. Na verdade, naquele momento, nós íamos achar alguma vinícola já em operação na nossa região. Tá bem. Para fazer o vinho. Tá. Poderia ser na própria Epamig, que tem uma indústria de fomento, ou em outras que tem já na região, que já estavam em desenvolvimento. Aí, eu me lembro que o Alejandro também me perguntou nessa época o perfil do vinho. Isso é uma longa história também.
Nós vamos chegar na história do perfil do vinho, mas eu queria só que você me dissesse, você escolheu o Alejandro e aí tinha a questão do transporte das uvas. Então, aí eu fui para o sul, conheci a IBV, e aí apareceu um anjo da guarda. Eu falo que na nossa caminhada do vinho apareceram vários anjos. O Edu foi um. Aí apareceu o Anderson, da Vista Montes. O Edu, muito amigo do Anderson. O Anderson nos convidou, antes de eu ir conversar com o Alejandro, para ir na casa dele. Não, vem jantar aqui, tomar um vinho. Fui na casa do Anderson. Tinha conhecido o Anderson naquele dia. O Anderson é enólogo. Ele ouviu a história e falou assim para mim: você não me perguntou nada, mas você tem 3 lugares para fazer esse vinho. O melhor lugar é aqui na casa do Alejandro. O segundo melhor lugar, se você tivesse uma vinícola que o Alejandro pudesse ir lá. E o terceiro, em qualquer lugar que não seja esses 2. Se eu fosse você, colocava essa uva no caminhão e trazia para cá. Quantas horas? 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. Caminhão, umas 20 horas, mais ou menos, um pouco mais, 25 horas. A uva é colhida de madrugada, de noite, ou isso não interfere nesse momento do ano? A uva é colhida... A madrugada na nossa região, nós estamos a 1.100 metros de altitude, uma região muito plana, na parte norte da Serra da Canastra, onde ela já é plana. Ela é alta e plana. Venta muito, uma amplitude térmica considerável. Nós chegamos normalmente a 4, 5 graus na madrugada e 25, 26 durante o dia. Aí, colhe-se a uva nas primeiras horas da manhã, com uma operação bastante robusta, com muita gente. Coloca no caminhão e vai direto. Caminhão refrigerado. Caminhão refrigerado. O caminhão já esperando na plantação a 4 graus. Mas tem um detalhe, é um motorista só ou 2? Normalmente vão 2 motoristas. Para não parar. Para não precisar parar, exatamente. Isso é um outro anjo, o amigão, que é o motorista. Sim. Que ele se trata como amigão. O amigão, na primeira vez, chegaram 2 motoristas. E ele mesmo já falou, não, nós vamos em 2 para não precisar parar. Nós vamos tocar direto. E assim foi. A uva chegou lá em 25 horas.